Olá, todos e todas. Com satisfação que estou com vocês aqui hoje, falando sobre um tema importante na metodologia científica, com uma tentativa de ser algo mais objetivo possível. Se é que isso é possível, falando de mim mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar a vocês para não confundir. Vamos lá, abrindo aqui meu roteirinho mágico. Vamos lá. Espero que seja divertido para vocês quanto foi para mim montar esse material. Falaremos então sobre o problema, pergunta e hipótese de pesquisa, que é a parte massa de fazer pesquisa, ou pelo menos uma das partes mais massa de fazer pesquisa. Por que eu acho que é massa, assim? Porque é quando é muito gaúcho, né? É quando você tá se interrogando sobre as coisas que circundam, e é quando você também acaba tendo que aprender a fazer recortes, o que também não é uma coisa tão fácil de fazer. Mas vamos lá. Um projeto de pesquisa, ele precisa ter pelo menos dois fatores assim para acontecer, que é essa ideia inicial, inaugural, ou que às vezes não é genuinamente inaugural, mas que vem a partir de outras perguntas, interrogações sobre o mundo, e um plano de ação. Eu nem vou falar aqui da parte da concepção filosófica da ciência, isso é outra questão, que é possível de ser observado em outros materiais, né? Estou falando aqui já considerando que o que temos hoje, o modus operandi de fazer pesquisa. Ele tem um plano de ação. Vale dizer que para essa aula que eu estou falando para vocês aqui, eu me pautei em quatro referências. Um livro virtual, que está todo esse material que eu estou citando aqui, está nas referências no final, beleza? E dois que eu consegui ter acesso físico é esse aqui. Na verdade, o Marconi e Lakatos, as duas, elas são referências já desde o meu tempo, com o meu pai. Eu usei, inclusive, meu TCC também. Vocês vão encontrar muitos artigos TCCs usando elas como referências. Esse, Metodologia de Trabalho Científico, e um outro, Fundamentos. Tá? Ele é bem, vamos dizer assim, objetivo, explicativo, sintético. Tá? Esse é o livro, um dos livros, o outro é Fundamentos. E esse aqui da Minayo. Sou fãzaço da Minayo. E ele também é bem sintético, curto, e vocês vão poder ler o capítulo 2, ou sugiro a leitura do 2, que é o projeto de pesquisa como exercício científico, artesanato intelectual. É esse? Oi, acho que errou. Não, é isso aí. Estou te explicando para te confundir. Mestre Tom Zé. É isso aí, aqui dentro tem. Então, como pesquisar. Ele é bem sucinto. Vocês não devem estar vendo, deve estar borrado. Minha câmera é ruim. Mas é isso, são materiais que eu usei. Vamos lá mais ao ponto. Quando eu começo a pensar uma coisa que me interroga, eu acabo colocando ela dentro de uma caixa, um quadrado, sei lá, o que vocês quiserem. Eu vou tentando reunir essa ideia dentro do que a gente chama de tema. E aí, pode ser de interesse acadêmico, posso ter visto um professor, alguma referência falando, pode ser de alguma coisa que eu tenho já anterior à minha entrada num curso acadêmico, ou até a confluência disso tudo, né? Mas que também se dê conta dentro de um projeto, né? Porque, assim, um projeto, ele tem um ordenamento. Não adianta pegar um tema que seja absurdamente extenso e que eu não vou dar conta no tempo que eu tenho para executá-lo. Tempo, na ciência moderna, no conhecimento científico, é algo que é bastante importante, né, para considerar na execução de um projeto, que ele tem, vamos dizer assim, que para fazer pesquisa tem dois momentos, que é antever, aí está falando Garcia Júnior 2021, é antever ou planejar o que vai acontecer, chama-se projeto, e um segundo momento que é a execução e análise e síntese desse projeto.
para chegar, né, nessa etapa, tem um interim, que é o comitê de ética, se caso eu vou fazer uma pesquisa com pessoas, vou fazer algum tipo de experimento e tudo mais. Mas o embrião disso é o projeto. Fontes de ideias. Ideias não tem mais acento. Ô, Lelê, professor. Então tá, eu escolho a partir das minhas experiências e vivências, a partir do que eu leio, a partir do que eu já li, a partir do diálogo com um colega, professor, um vizinho, a partir de uma situação que eu vivenciei na unidade de saúde, ou que eu fui no hospital, ou que eu fui como um paciente ou usuário no serviço de saúde, ou alguma experiência, como falei, pessoal ali, familiar, um congresso, ou porque há um senso comum que se apresenta essa questão. Então, daí as fontes, vamos dizer assim, iniciais para se montar um tema. 2 exemplos que eu trouxe aqui. Educação à distância e violência. São 2 grandes temáticas. Mas o tema precisa de uma delimitação. Porque senão eu vou fazer algo generalista e que eu não vou conseguir alcançar um resultado final, né? Natural, isso que aconteça. Portanto, a necessidade de se especificar o tema. Então, educação à distância, eu posso pensar a experiência de educação à distância na UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, ou mais especificamente no campus Araranguá, ou mais especificamente no curso de medicina. Tudo isso, embora contextual, né? Estou falando do contexto, na UFSC, porque o objeto aí é educação à distância, auxilia eu fazendo essa espécie de funil para delimitar o tema. Outro exemplo da violência, então, violência nas escolas, nas escolas públicas, ensino fundamental, por aí vai. Acho que pegaram a ideia, né? O que é importante saber? Não começo nada do nada. Ou seja, alguém pode, e provavelmente já falou sobre isso antes de mim. Então, eu sempre vou tentar fazer um tipo de recorte, né? Buscando quem já passou por esses recortes anteriores a mim. O que depois vocês vão ver, que a gente chama em alguns espaços de estado da arte, ou revisão bibliográfica, é quando eu faço, aglutino a partir de, seja por revisões sistemáticas, seja por algum tipo de revisão não sistemática, eu procuro em todos os tipos de portais, periódicos, livros, que vão assinalar onde que eu posso saber aquele determinado tema. Então, não por acaso, os trabalhos têm resumos e têm palavras-chave. Essas palavras-chave, resumos, servem para justamente eu sintetizar o que eu consegui fazer de toda uma pesquisa e que as pessoas possam acessar e ler esse resumo, que seria uma folha, uma capa, né? Uma folha de rosto do que eu tenho como pesquisador. O que também é um grande desafio fazer esses achados, apresentar esses achados num resumo que às vezes vai 140 palavras, às vezes tem um pouco mais, mas é um exercício grande de sintetizar ideias. Mas esse é o formato que a gente tem, tá dado. Então tá, eu preciso reconhecer quem são, de onde vieram esses conteúdos que eu estou interessado em estudar dentro da matemática. Daí, qual é o meu tema de pesquisa? Bom, vem, naturalmente, disso, que é o afunilamento do conhecimento. Considerando que a gente está aqui falando do modelo de construção de conhecimento, de ciência moderna, né? Vou dar um exemplo. Bruno Latour. Não sei se você ouviu falar. Filósofo, né, francês, não sei se está vivo. Mestre, fera. Jamais fomos modernos. Um livro clássico dele. Vida em Laboratório. Tem outros. Ele diz o seguinte, eu até marquei aqui como eu estava lendo. Olha só. Eu vou guardar para vocês depois. Esse faz um suspense, do Bruno Latour. Mas, grosso modo, é isso. Para conseguir construir um problema, eu tenho que ter essa concepção macro para o micro. Eu posso chegar em Araranguá. Posso. Ou eu posso considerar que meu campo, a inserção é a América Latina. Ou um paralelo Ocidente-Oriente. Ok. Tudo isso é possível? É. Agora, eu tenho tempo, corpo, força, energia para tudo isso, capacidade de fazer paralelos, contrapontos, aglutinações, aí que entram um pouco a necessidade dos recortes de matemática. O matemática me leva a uma pergunta, uma questão de pesquisa.
que só aparece por aprofundamento. Eu posso estar achando que eu estou fazendo uma pergunta extremamente original, mas na medida que eu vou vasculhando, investigando outros portais, outros materiais, eu vou descobrindo que não. Cheguei por último nessa pergunta. Mas eu posso encontrar alguns detalhes, algumas facetas que não foram apresentadas no primeiro momento, nas últimas pesquisas. Eu posso considerar que, bom, algumas pesquisas vão até um determinado ano, e isso muda. Claro, posso dar seguimento, posso fazer esse exercício, eu posso também fazer exercícios retrospectivos. Existem vários formatos de perguntas, né, que delimitam alguns recortes, alguns marcadores também são utilizados. Então, mas esse caminho natural, né, do assunto me levar a uma pergunta, o que também me leva a um problema. A gente está falando aqui de objeto. O que isso quer dizer? Dentro da concepção um pouco mais tradicional, a gente tem lá, nem preciso do livro, mas tá, vocês vão encontrar aqui também. Um objeto é o quê? O que eu quero saber. Depois, quando eu falo em metodologia, é como eu vou conseguir o que eu quero. A justificativa nada mais é do que para que eu quero saber isso. Mas digamos que o start, né, o ponto de partida é o que eu quero saber. E o que eu quero saber, geralmente, ele vem em forma de pergunta. Eu quero saber por que eu estou trabalhando e gravando esse vídeo num domingo. E por que eu não estou... Deixa pra lá. Mas, enfim, estou fazendo com o maior prazer. Mas esse poderia ser um problema tosco, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, a pergunta, ela, em forma de problema, ela vai criando um universo que vai se ramificar e vai me levar para vários caminhos, tá? Isso se dá a partir da ideia de um objeto de pesquisa. Isso é importante saber, porque o objeto tem a ver com aquela temática. Então, lembra? Educação à distância, violência, são parte do que? O que eu quero saber. Esses refinamentos, esses detalhamentos de uma pergunta, de uma temática, vão me auxiliar aí construir o meu método, por exemplo. Perguntas bem feitas, ou que sejam claras, pouco confusas, vão me ajudar a construir métodos mais fáceis. Porque, às vezes, quando eu tenho problemas de pesquisa frágeis, eles vão se identificando na hora que eu vou querer colocar ele em movimento com o método, que nada mais é de um caminho, né? O método é um caminho. Se for pensar lá, a própria palavra meta-odos, meta é meta, né? Odos é caminho. Se eu tenho uma meta para construir um caminho. Embora existe também algumas subversões, né? Alguns autores vão dizer que é o caminho que aponta a meta. Não vou entrar nesse mérito, porque isso é uma discussão de método. Que também diz, inclusive, de modo de ver o mundo. Mas aqui não nos cabe, vou perder tempo para você se confundir. Mas é isso. Então, estamos falando de um objeto, problema e hipótese. Começa falando de problema. Como que se inicia? A partir, então, da pesquisa de um problema que se dá por dúvidas pessoais, tudo que eu disse antes. Revisão bibliográfica, dúvida não respondida. Às vezes eu tenho uma dúvida, um problema de pesquisa, que me dá uma noção nacional, vamos dizer assim, Brasil. Mas eu tenho autores que estão conversando, já fizeram essa mesma interrogação fora. Então é importante ter também periódicos, materiais que eu possa acessar fora, porque talvez essa dúvida não seja uma dúvida tão original assim. E depois eu vou aplicar, então, métodos para tentar responder essa pergunta. Grosso modo, a pesquisa que a gente conhece hoje é isso. Dúvida, respostas viáveis possíveis para aquela dúvida. Então, o problema vai indicar qual é o que eu tento responder, né? O que eu gostaria de responder e ser resolvido. Que parte de uma problematização de todos os tipos. Aí cabe dizer que tanto nas ciências humanas, ciências sociais, nas exatas, isso acontece. O problema de pesquisa, ou deveria acontecer. Você começa a ler um trabalho de conclusão de curso, ou dissertação, mestrado, e quando isso não está bem explícito, fica confuso até a leitura do material, né? Assim como também criar muitas perguntas também dificulta a compreensão do leitor para saber do que realmente esse sujeito quer dizer. É comum no exercício
de pesquisador que vocês estão iniciando, e espero que se seduzam, se sintam convidados a participar disso tudo, porque eu acho que a pesquisa ela é um campo fértil para pensar a vida. Afinal, se a gente usa evidências nas nossas ações e intervenções, é porque elas vieram de algum lugar, de algum princípio, e geralmente é da pesquisa, e mesmo que não tenha vindo da pesquisa como fonte primária, vem a partir de professores, materiais que chegam secundários, e aí isso vai constituindo um modo de intervir sobre a vida. Então, a pesquisa ela é uma arma quente, como diria o Belchior, mas é o que eu quero dizer com ela, é uma arma poderosa, né? Ela induz caminhos e transforma saberes. Me perdi no que eu estava dizendo, acho que é sobre a precisão, e eu ia exemplificar que é comum quando a gente está começando a linha, acho que peguei o fio da meada, quando a gente está começando a pesquisar, fazer muitas perguntas a si mesmo. E é comum transformar e botar isso no papel. O que pode se caracterizar como um solilóquio. Olha que palavra bonita. O solilóquio é uma conversa consigo mesmo. Não esquizofrênica. Ela ajuda o escritor, o autor, mas não ajuda o leitor. Então, é importante fazer revisões dos materiais para tirar essas conversas que inicialmente vieram e subsidiaram a pergunta final, o problema final, mas que para o leitor vai mais confundido que esclarecer. Como é que eu formulo, então? Imersão no assunto. Eu preciso fazer essa imersão. Sem isso, eu vou fazer perguntas incipientes, perguntas que não respondem ao interesse da sociedade, da ciência, e respondem só ao meu interesse pessoal, né? É isso que acontece muitas vezes, né? E, sobretudo, uma coisa que acontece também é o ter devolutivo das pesquisas. Porque, afinal, a pesquisa não é para mim, né? Se eu estou fazendo algo, ela tem que ser para os outros, e não necessariamente para aquele que eu entrevistei, experimentei, mas que sirva para um arcabouço de pessoas, um conjunto de pessoas. Então, eu preciso, essa imersão é necessária. Se você tem uma temática, vá atrás dela, de todos os meios possíveis, porque é ela que vai indicar as lacunas, as construções, e por aí vai. Escolher um problema é escolher indagações, né? E aí a nossa Minari nos esclarece. Bom, esse problema, ele é original, é relevante? Ele pode ser relevante para mim, né? Mas não necessariamente é relevante para um contexto, o espaço onde eu estou. Isso, né? Desse espaço. Eu tenho a possibilidade real de executar isso? Um exemplo clássico, graduação, TCC, eu tenho, em geral, um semestre para organização de um projeto, segundo semestre, né? Execução, e aí também uma parte hard, né, da pesquisa, que é analisar os dados. Não pense que coletar dados é o mais difícil. Dependendo do método, ou a fonte que você vai, até é mais fácil. Mas analisar exige justamente essa capacidade de pegar o material existente na literatura e apontar contradições, divergências, apontar aproximações, apontar o que foi dito e o que não foi dito. E isso exige, então, um tempo de maturação. Não acontece da noite para o dia. Então, é importante considerar o que eu posso ou não posso, as limitações que eu tenho diante do problema que eu estou querendo construir. Se envolve dinheiro, eu vou fazer uma pesquisa sobre... Eu vou ter que fazer com ratos, eu vou fazer com algum tipo de fármaco, enfim, eu vou ter que fazer algum tipo de teste glicêmico, enfim, qualquer coisa desse tipo, ou outros, que envolvam recursos que talvez eu não tenha, ou vou ter que conseguir me conectar a algum tipo de programa de pesquisa, algum tipo de órgão financiador para conseguir. E a questão que eu já citei antes, questão do tempo. Há tempo, porque a gente delira às vezes, né? Delira o que quer dizer, pouco técnico esse termo. A gente ambiciona e deseja uma coisa, mas na hora de fazer, eu não equaciono isso dentro das minhas várias demandas, porque é muito difícil hoje ter um pesquisador full-time, assim, que viva só disso. Que bom e desejável, inclusive, isso. Mas, em geral, os professores, os acadêmicos estão fazendo malabares, né? Estão fazendo pesquisa simultânea com o seu ensino, com o seu lazer, com a sua vida pessoal, profissional, enfim, tudo isso anda junto. Então, é importante compreender e ter claro isso. Os virginianos entendem disso que eu estou falando. A pergunta da pesquisa, então, como eu disse, é o ponto de partida. Sem ela,
andamos atrás do próprio rabo. Formular uma boa pergunta economiza tempo. Então, é melhor a gente gastar um bom tempo definindo isso do que eu partir para ideias genéricas e impalpáveis. É muito comum, no meu caso, né, sou graduado em psicologia, residência em saúde mental, chegarem até mim temas afins sobre saúde mental. Inclusive, gosto muito, assim como educação médica, temas que me interessam, pensar a formação médica, mas é comum chegar temas assim que são abrangentes, demais, inalcançáveis, e aí o papel do orientador, ou das pessoas que estão nessa função, é ajudando a pessoa, dentro desse modelo que tem na ciência moderna, especificar coisas e tornar palpável, para economizar tempo depois na hora de coletar dados e analisar. Mantendo o foco, então, na necessidade, e é preciso ter crítica. Eu sempre gosto de usar uma concepção, assim, que é, se alguém próximo de ti, seja familiar, seja amigo, entende o que você quer saber, cara, isso já, a pergunta que você quer fazer, que você está fazendo, bom, cara, isso vai dar certo. Pode ser que alguns termos, né, técnicos, não sejam habitualmente, não seja hábito das pessoas compreender. Pode esclarecer o termo, mas se a pergunta não ficar clara e a pessoa não entender, se interrogue, tá? Então, isso vai ajudar a definir o estudo apropriado para fazer, isso que eu já falei, metodologia, a estratégia, as táticas que eu vou alcançar para seguir nesse caminho que é fazer a pesquisa. Tudo isso se tornará muito mais fácil, porque eu posso encontrar esses dados de uma maneira, até na construção dos próprios instrumentos, se é que é necessário, uma entrevista, ou vou procurar num banco de dados, enfim, tudo prontuários, seja o que for. Se eu tenho claro isso, o resto vai ficar fácil, garanto. Então, é isso aí. Na formulação do problema, é importante que esse problema se torne uma questão. O que é comum, a gente tentar transformar o problema numa pergunta, né? Às vezes eu quero saber sobre a relação médico-paciente a partir da vivência em um estágio em testagem, estou chutando aqui, tá? Estou inventando agora, em ato. Na testagem de pacientes com pessoas que vivem com HIV, quero saber da relação, então, a relação médico-paciente em pessoas que vivem com HIV, AIDS, na retirada, ou tá ruim esse meu problema. Vou pensar outro, ficou ruim esse, porque... Bom, pode ser. Como é que é falar, né? Como é que se estabelecer essa relação? Falar na pergunta. Veja como não é tão simples, viu? Estou vendo em ato. A relação médico-paciente em pessoas que vivem com HIV, AIDS, tá faltando um termo. Nas trocas sobre a temática da sexualidade. Ficou muito ruim isso. Isso que dá a improvisar, né? Mas eu tenho outros exemplos que eu vou falar que eu preparei para vocês no final ali. O que eu quero dizer, grosso modo, não precisa nem estar dando toda essa volta, é que é importante transformar o problema em pergunta. Isso não é difícil se tu tem um bom problema, coisa que eu não consegui fazer agora aqui em ato. Devia ter pego alguma coisa mais perto de mim. Tudo bem. Então, sobre a questão, ela é clara e precisa, observável na realidade, é passível de solução. Como a gente faz, como é que eu tentei fazer agora essa chuva de ideias, assim, vem uma ideia aleatória. O exercício da escrita, de colocar no papel as ideias, é bem interessante para formular. Porque quando eu vou falar, primeiro que nesse exercício do penso, falo e anoto, é um processo mental que eu não vou detalhar aqui, mas que vai sendo sofisticado, né? Não por acaso as crianças, nós adultos, né, humanos, passamos por isso, né? Transformar uma imagem em pensamento em palavras. Veja, ocupar a linguagem e depois transformar essa linguagem em algo simbólico, palpável, que são as palavras, e depois isso se transformar de novo em imagem. É sempre bom ter um material para anotar.
E a gente vai utilizando, reutilizando, suprindo termos e vai sofisticando tudo isso, tá? Aí, ó, os exemplos que eu ia falar. Devia ter falado desses antes. Esse aqui, o de cima, é uma pesquisa que eu participei junto, orientei, uma estudante de medicina em 2018. Eu só mudei, na verdade, ali o ano para vocês verem, para instigar vocês a também pesquisar. Mas também que é fácil transformar isso, né? Ó, a pergunta é: como são apresentados os níveis de prevenção em saúde nos projetos pedagógicos dos cursos de medicina no estado de Santa Catarina no ano 2021? Níveis de prevenção, aqui eu estou se referindo a nível primeiro, primário, secundário, terciário e quaternário, né? Prevenção quaternária. Mas a gente poderia pensar como são apresentadas as reprovações dos estudantes nos cursos de medicina no ano de 2021, ou de 21 até 23, por aí vai. Vejam, o objeto aqui é o quê? Os projetos pedagógicos, níveis de prevenção, curso de medicina, Estado de Santa Catarina, o ano. É interessante, e é isso que eu quero instigar vocês a fazer um encontro síncrono. Vocês, bom, depois eu explico melhor isso com a proposta, mas dissecar essas perguntas, porque deveria, ou boa parte do que deveria estar na pergunta, vai sendo desmistificado ou auxiliando na construção do método depois, tá? É esse exercício que eu acho que é interessante de praticar. Que eu não estou me colocando no lugar de que sabe mais, porque as perguntas, elas precisam ser revistas, reanalisadas, e às vezes uma opinião de um dado momento pode divergir com outra. É o jeito que a gente olha, né? Como tem um livro da Maria, minha filha, O Quente Pode Ser Frio. Maravilhoso esse livro, inclusive. Nem sei se é tão infantil assim. Mas é que, síntese, depende do modo que a gente vê, quando a gente vê, a partir do que a gente vê. Essa é a ideia. Outro que aí eu também inventei. No caso, aquele de cima é uma invenção, mas real, só mudou o ano. Esse artigo, no final, o projeto executou-se, o trabalho se apresentou, virou um artigo, está na revista Almerchan, revista brasileira, não, está na revista Catarinense de Medicina, da ACM, aqui, Santa Catarina, 2019 foi publicado, 2020 não lembro. Acho que é 19 foi publicado. E o de baixo é uma provocação que eu fiz para mim mesmo, quando eu estava montando essa aula aqui, que é: qual a prevalência dos fatores? Eu falando em prevalência, em epidemia, não, mas tudo bem, é importante na saúde coletiva, né? Qual é a prevalência dos fatores associados à violência contra gestantes, adolescentes internados no Hospital Regional de Araranguá? Sabe que tem uma pesquisa sobre isso? Tá aí mais um convite. Aí indo para a questão das hipóteses. Hipóteses, e eu não estou falando aqui é o Weber ou o Kant? Não lembro agora, que fala tese, antítese e hipótese. Converso para quem quiser interessado aí ir atrás. A hipótese é uma afirmação que pode ser desafiada, né? Então, ou seja, é uma projeção, uma suposição, uma explicação provisória de um problema de pesquisa. Na minha tese eu falo um capítulo lá, quem quiser procurar, que é como é que é? A verdade é transitória. A verdade é uma explicação transitória sobre algo, sobre uma evidência. Esse é o mote. Estou aqui lembrando. Porque nos pontos eu falo que a medicina baseada em evidências, ou a saúde baseada em evidências, ela é contextual, temporal. Portanto, aquela verdade de um determinado tipo de tratamento, medicamento, ele vai estar num tempo, né? Naquela verdade. E, portanto, provisória, porque há, inegavelmente, um cronológico e experimentos que vão se modificando aquela verdade. Então, essa explicação da ciência vai ser, do meu ponto de vista, sempre provisório, mas é um exercício de criar hipóteses que também serve para responder aqueles problemas. A gente precisa disso. Inclusive, na hora de submeter o comitê de ética, é importante ter essas hipóteses possíveis, né? Que envolvem, inclusive, riscos, danos, benefícios, outros tópicos importantes para a submissão do comitê de ética. Sem eles,
Comitê de Ética do CEP-CONEP não aceita. Eu preciso apontar os riscos e benefícios para dizer que a minha pesquisa, o meu problema de pesquisa, é sim relevante a ser pesquisado. Hipótese, então, consiste também na expressão verbal que pode ser definida como verdade ou falsa, como verdadeira ou falsa, que precisa ser submetida a um teste, portanto, pesquisa. Aí, a partir desses testes, ela é reconhecida ou não, né? Mas eu preciso, embora eu possa encontrar respostas que inicialmente eu não tinha nas minhas hipóteses, é importante que eu já aponte o que eu espero, imagino, pressuponho que há possível ser respondido na minha pergunta. Ela vai também dirigir algumas buscas, né? Então, na mesma linha, ou parecido com os problemas, eu preciso ter conceitos claros, deve ser específica também, quanto mais específica a minha hipótese, melhor, né? Sobre algo. Vamos tentar fazer hipótese. Aí eu, como exercício de improviso, sempre dá errado. Não, sempre não, mas dá errado às vezes. Qual é a prevalência dos fatores associados à violência contra gestantes e adolescentes internados no Hospital Regional de Aranaguá? Hipótese. Alta? Se eu quiser sustentar que é uma prevalência de violência contra gestante, eu posso dizer que uma é alta ou baixa, mas que mais? Preciso detalhar. Bom, essa hipótese que ela é alta é decorrência também do número grande de gestantes e adolescentes na região do extremo sul catarinense. Poderia ser uma hipótese. Bom, mas e a violência? Bom, talvez possa levantar a hipótese que os profissionais ocultem ou que nem saibam que estão praticando atos violentos na hora da internação. Outra hipótese. Ou a ambiência no hospital inadequada e vai gerando um tipo de violência institucional contra essas gestantes. São hipóteses, estou lançando aqui. Posso ir especificando e qualificando. Ó, me dei bem, acho que consegui algumas que não são tão absurdas. Características, então, além daquelas que eu citei da clareza, especificidade, plausível, né? Não adianta uma coisa fora da realidade, consistência e a especificidade que eu já citei. E verificáveis. E aí, um exemplo que envolva o problema e hipótese, eu botei duas hipóteses para concluir esse encontro aqui, é o seguinte. Por que o rendimento dos estudantes em curso de medicina à distância, por meio da internet, é inferior ao dos estudantes do curso presenciais? Vejam só que pergunta capciosa que eu criei aqui. Vejam o que eu estou dizendo, já afirmando, né, que é inferior. Né? Mas a pegadinha é essa. Muitas vezes as perguntas já têm resposta, né, embutidas. E olha as duas hipóteses que eu inventei. Porque a motivação psicológica dos estudantes de cursos virtuais em medicina encontra-se comprometida em virtude da falta da interação presencial. É uma hipótese. Segunda hipótese, porque a tecnologia educacional inerente aos cursos à distância não se encontram plenamente desenvolvidas. Pode ser que esse meu áudio que está tendo agora aqui está tendo falhas para vocês e eu estou achando que vocês estão entendendo tudo. Ou que meu material está sendo bem explícito e que vocês estão acessando. Por aí vai. É isso. Eu acho que o barato no sentido de a curtição de fazer pesquisa, é estar motivado para poder ir atrás dessas respostas, assim. Então, considerem coisas que vocês estão afim de fazer. Eu diria isso, sim. Porque fazer alguma coisa, se apropriar durante um ano, pelo menos, do TCC, de algo que você não tem vontade, vai transformar prazer em dor. Embora, claro, tem gente que gosta de sofrer e dor também dá prazer. Tá aí as referências que eu citei para vocês no começo desse encontro. Acho que a maioria delas está disponível na internet em PDF. Tá? O primeiro, de certeza. O da Minayo também. Fundamento tá tudo na internet, em PDF disponível a ser consultado. Bom, eu não sei se ficou longo, vou descobrir isso em breve. Eu não botei cronômetro. Eu espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo encontro.